Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu piro. Eu falo, Deus, como é que esse cara é o cara? Exato, eu sempre pensei isso também. Porque o coração dele para com Deus era extraordinário. Você viu os salmos de Davi? Ele adorava a Deus, ele falava, Deus é tudo, o Senhor é extraordinário, entendeu? Por exemplo, quando Davi tinha pecado com Betseba, porque Saul, todas as vezes que Deus mandava o profeta para adverti-lo, ele justificou. Você já teve com alguém que pisou na bola com você, você vai, confronta e a pessoa justifica? Como é que ele chama? Tuti, não faça isso. sempre tem uma desculpa. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Tô mentindo ou não? Vai justificar agora, vai se justificar. Não vou, eu só vou aceitar. Mudou daqui pra frente? Cara, tem algo. É que tem, como eu falei, tem semanas. O Lênin é um cara que aceita, você é um cara que não, veja bem, não é bem assim, aquele negócio lá. Mas eu já tentei justificar mais. Agora eu tô dando uma. Eu só tô aceitando. Simplesmente essa semana eu só tô aceitando. Tá certo. E é mais ou menos. E Davi não era esse, ele aceitava que ele tinha errado. Davi, por exemplo, quando ele pecou com Betseba, um dia chega o profeta Natan. O profeta Natan era um profeta que Davi amava. Mais velho que ele ou não? Não, ele era o homem de Deus no lugar de Samuel. Tá. Entendeu? E Davi respeitava os profetas. Os profetas iam lá e... Entendeu? O Davi era o seguinte... Escreveu, não leu, um pau comeu. Por exemplo, tinha uma mulher, que é Abigail, que ela era esposa de um homem chamado Nabal. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Filho de Belial é o pior xingamento que você podia demônio, dar. Né? É um demônio. Certa vez Davi estava cansado, estava chegando com os soldados dele e ele estava morrendo de fome, de cansaço. Ele manda umas pessoas na frente para dizer, olha, Davi está chegando, pede para Nabal preparar tal, comida, bebida para os homens, para os animais. Nabal falou, o que eu tenho com esse Davi? Não vou dar comida nenhuma e não vou dar nada para ele. Quando Davi soube, ele falou, vou matar esse cara. Vou matar ele, vou matar a mulher dele, vou matar todo mundo. Quando Abigail ficou sabendo, Abigail vai para frente e intercepta Davi antes dele chegar. E ela se prostra, se ajoelha, pede perdão e fala, eu não estava lá, eu não vi. Mas ela levou ovelhas, levou comida, levou água, se prostrou. Davi se encantou com ela, falou, olha, porque você é sábia. Olha que homem também tremendo. Ele falou, você não só impediu a morte do seu marido, você impediu que eu fizesse uma injustiça. Quando em seguida Nabal morre, Davi fica sabendo, ele manda buscar Abigail. E ele fez ela sua esposa. Então Abigail é uma das esposas de Davi que era marcada por ser uma mulher sensata, sabe? Mas ele ia matar todo mundo. Então, assim, com os inimigos, não entendeu? Tinha... Não tinha. É aquela história do homem de duas palavras. Ele era um guerreiro sanguinário, entendeu? Ele pensa bem, um homem de 3.000 anos atrás, ele era um troglodita, ele não era um gentleman, não é um cara que você pinta... Era outro tempo, né? Outro tempo, entendeu? Mas quando era com Deus, quando Natan chega para ele e falou, Natan, eu tô com um problema. Natan falou para ele, Davi, eu tô com um problema. O que foi, Natan? É o seguinte, tinham dois homens, um pobre e um rico. O rico tinha muito rebanho, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelhinha, que era tão cara para ele que ele deixava ela morando dentro da casa dele. Comia no prato dele, bebia no copo dele. E o rico uma vez recebeu uma visita, um viajante que veio de longe, e ele, para oferecer um banquete para o visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele foi e matou a ovelhinha que era do pobre. Davi se enfureceu, falou, quem é esse desgraçado que eu vou matar ele? Natan falou, é você, Davi. Porque você tem muitas mulheres, tem as mulheres que você quer. Mas você pegou a mulher do Urias, o meu servo Urias, fiel a você. Davi se prostrou, chorou, clamou a Deus, caiu em si. Isso a Bíblia chama de arrependimento.
Vilela, nós somos todos pecadores, meu irmão. Todo dia eu falo para Deus, Senhor, eu não sei como o Senhor me escolheu. Nós somos pecadores, não tem ninguém santo nesse mundo. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, é uma pessoa pecadora se achar melhor que as outras. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus defeitos, ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar a olhar para Jesus e falar, foi por causa dele, foi por minha causa. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim, olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Putz. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou, ele morreu? Ele estava com medo de contar para o menino que ele morreu, que o menino morreu. Eles falaram, morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram, mas como assim? Você estava desesperado, sofrendo, agora que você soube que ele morreu. Ele disse assim, eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não. Mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Assim, eu fico muito emocionado porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida das pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar. Ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão, ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco. E lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus, eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele, disse, olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? É. Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi. Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né?
sente que tá num lugar que é diferente mesmo. Você já foi quantas vezes lá? Só uma, eu quero voltar logo. Tem que Jerusalém uma vez. Eu fui em Tel Aviv na segunda vez, agora durante o conflito. Quer ir comigo uma vez? Vamos, por favor. Talvez eu vá no fim do ano. E eu queria tentar, que eu acho que vai ser difícil agora por causa do conflito, que é Belém, né? Porque é uma área controlada pela Cisjordânia. Belém eu já fui, mas não vou mais agora. E não pode agora, né? A área de Belém tem... A maior parte são cristãos, tá? É de cristãos. Mas tem os muçulmanos também. Não sabia. Mas é uma área perigosa. Falaram. Perigosa. Então, mas é um lugar extraordinário. Mas vamos sim, pastor. Mas Davi, cara, Davi era esse homem. Era esse homem de coração adorador mesmo. Hoje eu consegui entender um pouco isso, porque sempre ficou na cabeça assim, o cara errou tanto, fez umas coisas tão absurdas, e mesmo assim foi abençoado, teve tanta... Conseguiu mas a gente não ora. A gente não erra também, desculpe. E por que... Qual a diferença de Davi e Saul? É que a gente imagina que um tipo de pessoas dessa não erra, né? Que é totalmente... O que acontece? Saul, quando Deus confrontava, ele não chorava, ele não se quebrantava. O que ele fazia? Dava desculpa. Quantas pessoas que você conhece, que você fala de Cristo, você fala, você é um pecador como eu sou também, como todo mundo é. Um dia eu tive muita chance e deixei passar todas as vezes. E fala, não, eu não preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada contra ninguém. E o outro fala, não, eu sou pecador mesmo, eu não mereço. Eu não mereço a salvação, não mereço bênção nenhuma. E Deus fala, mas todos pecaram. Como ladrão, na última hora, ao lado de Jesus, né? Ele teve tempo de fazer alguma boa ação? Não teve. Mas, e no entanto, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Davi é um cara extraordinário nesse sentido. Agora, a gente está passando aqui a vida dele, né? Deixa eu ver aqui que tem mais. Enquanto isso, o Tuti pode ler algumas perguntas, alguns comentários aí. Vamos lá. Vocês acabaram de falar aí, o Lamartine acabou de falar sobre que o Davi se prostrou e teve um arrependimento. E o Eric Guimarães mandou: Lamartine, o rei Davi teve um arrependimento real e verdadeiro? Eu queria saber se teve um além desse que o senhor citou, se tem algum outro. Não, ele sempre se arrependeu. Sempre. Depois que ele ficou com Betseba, ele nunca mais adquiriu outras esposas, entendeu? A Gite, que foi... A Gite não... eu falei o nome dela, Abisag. A Gite era uma das esposas, tá? Tinha Maca, tinha várias esposas. Uma tinha filhos com ele. Mas Abisag, que era uma concubina que veio depois de Betseba, ele nunca teve nenhuma relação com ela. Mas todos os arrependimentos de Davi foram sinceros, não teve nenhum. Porque com Deus ou é sincero ou não vale. Não é, para a gente, não é a gente que julga, né, os outros. E ele era um homem que ele era adorador, ele era um homem leal a Deus, ele enfrentava, ele arriscou a vida por causa do nome do Senhor. Ninguém vai enfrentar esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo. E outra, quando ele fala, hoje o Senhor vai me entregar, e em todo Israel se saberá que há Deus. Ele não falou, todo mundo vai saber que eu sou bom. Cara, eu não aguento quando eu vejo pessoas batendo no peito dizendo eu sou maravilhoso, eu sou o cara, eu sou isso. Cara, sabe onde tem mais? Na internet. Todo mundo é virtuoso, né? Todo mundo. Não, e essa história de, olha, você tem que acreditar em si mesmo. Cara, se eu acreditar em mim mesmo, vai dar caca. Vai dar caca. Eu tenho que acreditar todos os dias em Deus, dizer, Senhor, me livra de mim mesmo. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente não faz. O apóstolo Paulo, que para mim também é um homem extraordinário. Tem que fazer um programa sobre ele também, não dá? Esse aí eu tem história. Quero fazer parte. Não é? Oh, meu Deus. Ele dizia lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É só Jesus, cara. É só Jesus. E Davi, ele entendeu a graça. Você sabe que o livro de Romanos é um livro extraordinário, né? É o livro que tem os fundamentos da fé. É em Romanos que a gente descobriu a graça. O próprio Martinho Lutero, ele descobriu a graça. O Lutero era um sacerdote, um cara cheio de culpas. E um dia ele, lendo Romanos, ele descobriu que o justo viverá pela fé.
Que a salvação, que Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas pela fé. E como assim? Cara, que isso mudou a vida dele a ponto dele fazer um rebuliço no mundo. A reforma foi em cima disso. Descobriu a graça. Sabe o que Davi... Davi era um cara tão... conhecia tanto a Deus, que certa vez ele estava com fome, ele entrou no lugar onde estava o tabernáculo e foi até onde estavam os pães da proposição. Que ele não podia entrar, ninguém podia entrar. Só o sacerdote e o sumo sacerdote. No lugar santo, onde estava o pão da proposição, o sacerdote e o sumo sacerdote. Ele entrou lá, pegou o pão e comeu. Entendeu? E quando cobraram de Jesus que os discípulos dele estavam pegando espigas num sábado, né? Porque eles iam andando, passavam uma colheita ali de milho, tinha, porque assim, naquele tempo não tinha só fazendas cercadas, era tudo campo. Os discípulos foram pegando e começaram a debulhar e comer. E os fariseus falaram: escuta, seus discípulos estão debulhando o milho agora no sábado. Aí Jesus falou: mas e Davi? Davi entrou no lugar santo e comeu os pães da proposição. E Jesus falou: sim, porque o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Então Davi, ele conhecia a graça de Deus. Ele sabia que ele podia ir para Deus e abrir o coração, rasgar o coração e dizer verdades para Deus, que Deus o conhecia. E Deus o perdoava. Por isso que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me até as águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele era um homem extraordinário. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o teu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou eternamente. Esse é o homem que conhecia Deus. E Deus falou assim: Davi, eu te conheço, eu sei que você está cheio de defeitos, mas eu sei que você quer acertar, eu sei que você me ama. Então hoje é tão difícil você ensinar para algumas pessoas que acham que elas vão ser justificadas pela sua religiosidade, pelas obras. Tem gente que vira religioso, fica apontando o dedo para todo mundo, quer criticar todo mundo. Você é crente, você não é, você vai pro céu, você não vai. Cara, eu vivo isso toda semana, que Vilela, você é um convertido e traz tal pessoa. A pessoa acha que tá dentro do meu coração, tá dentro da minha cabeça e... Não, e do teu chamado. E fala: nossa, vem tantos pastores aí, você ainda chama essa pessoa. A pessoa não entende qual que é o meu trabalho. Se você não chamar essas pessoas, você vai perder as outras. Vai virar um canal gospel, só vai entrar aqui quem já é convertido. E não é o que eu quero. Cara, eu vou te falar uma coisa, já te falei isso, mas acontece direto. Quando eu tenho algum lugar que vem uma pessoa e fala: olha, eu sou teu fã e tal, eu falo: você é cristão? Sou, mas eu não frequento a igreja. Eu falei: mas como você me conheceu? No Vilela. Então... você até me mandou... eu te mandei uma mensagem, um comentário num vídeo que eu fiquei muito feliz. Uma pessoa que estava afastada da igreja e que viu o teu programa, foi na tua igreja e voltou ela tá muito feliz, assim. Eu me sinto tão agraciado por Deus. Eu falo para Deus todo dia. Eu posso dar um testemunho aqui? Claro. Eu queria te contar, porque isso é uma coisa que aconteceu agora recentemente. Eu morava numa casa muito boa. Eu mudei ontem, tá? Minha casa tá toda... Quero ir lá visitar, hein? Não, você vai. Agora eu sou vizinho do Peter. Então vou bater na porta dele. Vamos lá bater e fazer um churrasco lá. Mas a minha casa... A minha filha morava num condomínio ali no Alphaville. E eu tinha um terreno do lado dela e eu falava: vou construir. Mas, cara, deu tanto trabalho construir. Deus me livre, tanto muito trabalho. Tive que mudar 2, 3 empreiteiros, coisa difícil. E eu um dia cheguei pra Lili e falei assim: amor, vamos comprar uma casa pronta? A gente dá a nossa casa, dá o terreno,
e tenta fazer uma permuta. É muito difícil, né? E fazer essa troca, né? Fazer a permuta. Você dá essas coisas e a pessoa me dá a casa pronta. Ah, entendi. Minha casa era uma casa de 25 anos, boa, mas antiga já, né? E toda vez que eu ia na casa da minha filha, na saída, eu passava na frente de uma casa, sem brincadeira, por um ano. Eu tinha que passar lá porque era a saída. Eu olhava e falava, nossa, que casa linda. Embora, nunca passou na minha cabeça. Nunca passou na minha cabeça. Porque eu ia construir para ficar do lado da minha filha. Aí um dia, uma sexta-feira, eu falei, amor, eu não vou aguentar construir uma outra casa. É dinheiro. Eu queria... A Lília, não, vamos começar a construir, depois a gente vende a nossa casa. Eu falei, olha, eu não queria entrar em construção, dá muito trabalho. Eu falei, posso ver? Cara, eu procurei no YouTube. Você já viu alguém procurar casa no YouTube? Como assim procurar casa no YouTube? Pus lá casas e botei o nome do condomínio. Tá. Ah, tá. Se alguém tinha... Apareceram lá algumas, eu vi uma casa, olhei. Com filmagem, tudo assim? Filmagem e tal. Eu vi o nome da... Proprietário ou da... Não, da... Como é que chama que vende? Da imobiliária. Imobiliária. Eu liguei pro cara, isso numa sexta de manhã. Falei, oi, eu vi uma casa assim, você poderia me mostrar? Ele falou, posso ir hoje com você, pode ser? Pode. Quando eu cheguei lá, era a casa que eu Era a morava. mesma? Era a mesma casa. Eu perguntei pro cara, ele aceita permuta? Ele falou, não. Só dinheiro na mão. Eu falei, bom... Então não dá. Então não vai dar, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, deixa eu falar com ele. Quando eu fui embora, eu virei pra Lília e falei, Lília, Deus vai nos dar essa casa. Porque quando eu vi a casa, olha como a gente é. Veio na minha cabeça assim, Deus já sabia que Ele ia me dar essa casa, então Ele colocou no meu coração. E o Espírito Santo falou comigo, não. Eu vi você namorar essa casa. Por isso eu te dei. Eu tenho um sentimentão de não merecer a graça, a misericórdia de Deus. Eu me sinto sempre, sabe, como se Deus fizesse mais do que eu mereço. Então o primeiro sentimento foi, Deus sabia que me dá aquela casa. E depois Ele colocou no meu coração. O Espírito Santo na hora me corrigiu. Falou, não. Eu te dei porque você namorou. E ainda Ele colocou um texto na minha mente. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu amor, essa casa é nossa. Agora, cara, para quem não aceitava permuta, eu ofereci 80% em permuta. Só dei 20%. Quando eu fiz a proposta, o cara falou, pastor... Menos. Aí tá demais. Eu falei, meu amigo, não, você já tem, fala com ele. Isso não... Eu fui sexta de manhã... Porque o corretor às vezes, não vou nem levar essa proposta pro cara que não vai aceitar. Fui sexta de manhã, 2 horas eu falei com ele. Ele me ligou umas 4 horas e falou assim, o proprietário pode conhecer a tua casa? Eu falei, pode. Vou levar agora. Chegou lá, o cara chegou, gostou da casa, abriu o coração e falou assim, eu tô precisando de dinheiro. Eu botei tudo que eu tinha nessa casa. E se meus filhos toparem, eu vou aceitar. Os filhos vieram no sábado de manhã, fechamos o negócio. Poxa. Aí só foi a parte burocrática, de ver certidões e tal. Mudei ontem. Não é pela casa. O que mais me emocionou é que Deus se agradou de mim. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu creio que era isso que Deus amava em Davi. E a Bíblia diz que quando Jesus for governar na terra, alguns teólogos acreditam que Davi vai ser o prefeito de Jerusalém, com o corpo glorificado. A Nova Jerusalém.
Não, no milênio. Primeiro Então, é no Jerusalém no milênio. Não é a nova. A nova que é a nova Jerusalém é Jerusalém? outra que desce do céu. É outra. É outra? Não é essa do outra. milênio? Não, essa do milênio é essa mesma. A da tribulação, depois da tribulação? É lógico, nós cara. vamos morar lá. Entendi. Quer dizer, é aquela Jerusalém que Jesus vai governar. Agora, Entendi. quando houver o final das coisas, que for, Entendi. né, Aí novos a nova- céus e nova terra, aí a nova Jerusalém, que já está descendo, será outra. Entendi. Mas assim, era um homem que amava Deus. Eu sempre digo, por que eu amo a Deus? Porque ele me amou primeiro. Porque ele não me encontrou como sendo um cara bonzinho, certinho. Eu era o cara que todo mundo falava vai virar bandido. Entendeu? Sabe o cara que os professores mandavam, era todo dia de castigo. Não tinha uma escola que não queria me mandar embora, porque eu era uma pessoa difícil, eu era brigão, sabe, eu tinha uma ferida monstruosa. Rejeição de pai, já te contei isso aqui outras vezes. Mas Deus olhou para mim e falou: isso é o que eles querem. Ou o que eles acham que você vai ser, mas não é o que eu acho que você vai ser. Você vai ser o que eu quero. Então eu me sinto como o Davi, eu me identifico com o Davi. Porque eu falei, eu não quero cometer os erros que ele cometeu, entendeu? Mas eu cometo outros. E para isso a gente tem que entender que Deus E se é um isso Deus de está na graça. Bíblia, tem um motivo também, né? Se está na Bíblia, esses erros estão na Bíblia, porque poderia ser ocultado tudo isso para elevar mais a figura E dele. você não acha que isso aí é uma prova de que a Bíblia é um livro de verdade? Você não contaria só a parte boa, né? E ele é o grande herói, ele é o maior herói de Israel. É o rei Davi.